noite, amigos assombrados assustados. Hoje o canal vai contar mais um relato. Relato esse que vai deixar vocês pensando num ditado que o povo dizia antigamente, que quando a coisa é muito oferecida, ou tá podre ou tá fedida. Era assim que o pessoal dizia antigamente. Mas antes de eu contar esse relato para vocês, eu quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, deixem o like de vocês, compartilhem os vídeos nas redes sociais, para ajudar o canal a ser divulgado na plataforma. Também não esquece de hypar o vídeo, gente. Isso ajuda a dar pontuação pro canal. Não é dinheiro, é pontuação. Tem gente que às vezes não hypa o vídeo achando que ele tem que pagar alguma coisa. Mas não tem que pagar nada. É só para dar pontuação. Tá certo? No próprio vídeo que você vai assistir. Tá certo? Então, vamos ao relato de hoje. O relato de hoje foi enviado para mim por Carlos. Ele tem 48 anos, é natural da Paraíba, e enviou o relato a pedido do seu pai, seu Sebastião, e sua mãe, Dona Mariana. Mas quem de fato vivenciou esse fato foi o seu Sebastião, pai do Carlos. Então, segundo o seu Sebastião, no ano de 1973, ele morava em um lugar chamado Canafista, na Paraíba. Hoje ele não mora mais nesse local, mas morou lá por um bom tempo. Hoje ele mora praticamente no centro de Guarabira. Ele me indicou que isso aí, ele morava praticamente na rua da Feira de Guarabira, uma feira muito conhecida na cidade de Guarabira. Então, segundo ele, nesse ano, ele já tinha casado, né, com Dona Mariana, e morava numa casa nas proximidades ali. Não era morador de fazenda ele, segundo ele, mas muitos dos amigos dele moravam nas fazendas por ali, próximo ali. Então, nessa época ele tinha vindo algumas vezes para cá, para o Rio de Janeiro, né? E a Dona Mariana ficava na casa da mãe, né? E cuidava da roça que ele tinha também em volta da casa dele. Enquanto ele veio para o Rio trabalhar, cada viagem que ele dava, ele juntava um dinheiro, comprava um animal lá. Às vezes ele comprava porco para dar cria e você vender os filhotes. Às vezes ele comprava bezerro. Outras vezes, quando ele vinha, passava mais um ano, comprava cavalo, era assim. Então, na última viagem dele aqui para o Rio, ele trabalhou um ano aqui e comprou um cavalo, ele disse. Um cavalo que, ao conhecer dele, era um cavalo muito bom, um cavalo machador, uma raça conhecida por manga larga, esse cavalo, né? Então ele disse que comprou aquele cavalo porque, na época, né, se ele quisesse ir para outros lugares, se locomover, não precisava ficar andando a pé, por aqui e por ali, ou dependendo das pessoas. Então ele pegava o cavalo e ia. Então foi para isso que ele comprou o cavalo. Mas teve uma época que ele estava lá no norte, já tinha vendido um ou dois bezerros, e também já tinha vendido alguma das suas porcas, que dava cria, porque a situação, né, não estava em época de colheita e você tem que estar comprando as coisas, assim. Então ele pegou e estava vendendo alguns animais. Foi quando um homem, né, ofereceu um dinheiro também no cavalo, mas ele resolveu não vender o cavalo, porque era o meio de transporte que ele tinha, e quando ele viesse para o Rio de novo, né, a sua mulher, se quisesse ir para algum lugar, também ia no cavalo. O cavalo tinha serventia para casa, então resolveu não vender. Mas, o que acontece? Como os cidadãos lá do interior também, né, gostam de tá arrumando aí um quebra-galho aqui e ali, e ele era um homem, segundo ele, namorador, ele conheceu uma moça numa fazenda ali nas proximidades, né? Então, o que ele fez? Inventou que era solteiro e até a mão da moça ele pediu em casamento, sendo casado. Isso é um ato até de safadeza da parte dele. Assim ele falou também.
Então, algumas noites ele dizia que ia para casa do irmão dele e ia, que era justamente na direção dessa fazenda, depois dessa fazenda, e aproveitava e passava lá na casa da moça. Era assim. Quando o seu irmão vinha cá na sua casa, a mulher perguntava e o seu irmão dizia que ele tinha ido na casa dele. Era assim. Então ela até aí não sabia de nada, a sua mulher, a Mariana. Mas quando foi num certo tempo, seu irmão esteve na sua casa, sabia do fato, né? Chamou ele. E falou com ele: Sebastião, melhor tu não ir lá para as bandas lá de casa, não. Ele disse: por quê? Vai falar alguma coisa para a mulher? Não, não é por causa disso. O povo de lá tá dizendo que tá correndo bicho lá. Entendeu? Já começou a rodar esse boato que tá correndo bicho lá. De tempos em tempos isso acontecia no lugar. Então, e se eu ligo para isso? O irmão disse: é melhor você ligar, porque o negócio não é brincadeira não. Teve um senhor lá próximo da casa desse irmão de seu Sebastião, que estava limpando a casa de farinha para fazer uma farinhada, né? O lastro, né? E esse homem estava limpando de noite, né? Ficou até umas 9 horas da noite lá limpando, quando ele disse que ali entrou um bicho dentro da casa de farinha. Quando ele viu, ele disse, esse bicho já estava bem próximo dele. Ele disse, assim em 4 pés. Ele disse que viu, ele estava trepado no lastro, onde o pessoal limpava ali, botava a fornalha embaixo, né? Estava preparando para secar a farinha. Ele disse que viu foi esse bicho. Entrou, ele disse que não parece que o bicho não tinha visto ele em cima do lastro. Entrou assim, ele disse, o bichão danado assim entrou. Quando entrou assim, ele disse que diabo é isso? Disse que tinha um quarto, que quando as pessoas faziam a farinhada, as crianças dormiam nesse quarto. Ele disse que antes desse bicho dar a volta no rodo, que era grande, ele disse que pulou de cima do negócio, trancou a porta. A porta era de madeira grande. Quando esse bicho viu que ele pulou e correu, ele correu em cima dele, ele disse. Então, em cima dele, ele fechou a porta, que era uma porta grande de madeira, trancou a porta, né? E esse bicho ficou lá de fora. Ele disse, cara, essa porta tinha uma distância, uma largura assim de mais ou menos 1,5 centímetro de uma tábua para outra, sendo que a tábua era grossa. Ele disse que via dali dentro, ele andando assim no escuro, para lá e para cá, assim, um bicho dos olhão vermelho assim, ele disse. Que diabo é isso, rapaz? Bicho grande do estopor. Ele disse, daqui a pouco esse bicho estava empurrando a porta, querendo forçar a porta para entrar, mas a porta era muito bem segura, ele disse. Levou tempo para essa peste ir embora. Levou tempo. Ele disse que quando... E ele não saiu de dentro do quarto. Quando a sua mulher viu que ele estava demorando demais, veio junto com mais 2 filhos que ele tinha, que os filhos dele já eram homens. Era preocupada com ele. Quando chegou lá, ele estava trancado lá dentro. Mas ele não viu bicho nenhum. Só que ele contou que esse bicho tinha entrado dentro da casa de farinha. E era um lobisomem. Então, o que acontece? Ele contou essa história pro irmão de seu Sebastião, que contou para ele. Ele disse, eu quero lá saber dessa porcaria. Eu vou deixar de ir lá ver a nega por causa de... Nega é um modo de falar, né, que eles usavam antigamente. Né? Vou deixar de ver a nega por causa de porcaria do lobisomem? Ou nada. Disse que seu irmão foi embora. 2 dias depois, ele disse que foi. Pegou a faca que ele tinha, botou na cintura, né, uma foice de mão, que ele enfiava na cela assim, né? Foice de mão. E seguiu para a casa da tal nega, que ele falava, né? Permanecia lá assim até umas 10 horas por aí, porque o povo do interior dorme cedo. Depois o pai dela, né, se despedia dele e ele ia embora. Era assim. Mas quando ele estava voltando, segundo o seu Sebastião, ele disse que vinha pela estrada, né? Tava assim, a lua não estava bem cheia não, mas estava clareando bem. Ele disse que viu quando um bicho vinha assim, fez a curva na estrada, vinha de encontro a ele. Ele disse, ele ia com o cavalo trotando, né? O pessoal fala, né? Aí ele disse que viu, quando esse bicho veio, quando esse bicho viu ele disse que se deparou com ele disse que ele parou, ficou em pé assim, olhando para ele assim. Ele disse que aí fez... Entrou, foi pro canto da rua assim, né? Onde a curva era mais fechada, ele se enfiou numa moita ali. Ele disse, tá me tucaiando. Tá me tucaiando. Ele disse que tirou a foice de mão
da sela, que estava enfiada no negócio na sela, botou a foice na mão, ele disse que veio pelo canto de cá, com o cavalo. Veio pelo canto de cá, ele disse. Quando chegou mais ou menos em frente assim, aonde ele disse que viu que esse bicho entrou, ele do outro lado da estrada, né? Ele disse que tocou o cavalo. Quando ele tocou o cavalo ameaçou dar um galope. Quando o cavalo deu um galope, esse bicho pulou dentro do mato. Ele disse. Pulou assim uns 2 metros do cavalo. Quando o cavalo viu aquilo, o cavalo se assombrou. Ele disse, o cavalo se assombrou porque na hora que esse bicho bateu no chão, ele ficou em pé que nem uma pessoa. Um bichão danado de grande. Ele disse que quando ele fez esse bicho, o cavalo deu aquele impulso para correr, ele disse, quase cai de cima. Ele segurou-se na sela, com uma foice na mão, né? Com a foice na mão, ele disse, o cavalo disparou com ele disse, estrada fora. Né? E ele perdeu a rédea da mão, o cavalo estava desgovernado. Ele disse, o cavalo estrada fora, por sorte era cerca de um lado e outro, não tinha para onde o cavalo entrar, e o cavalo no mundo e esse bicho atrás. Ele disse, o bicho vinha com os topô atrás. Ele chegou, você viu chegar. A cara dele chega a fazer assim, ó, dando impulso, ele falou. Mas corria muito, ele disse, o bicho corria muito, porque o cavalo era grande e o cavalo corria. Ele disse, esse bicho vinha atrás, pega, não pega, pega, e o cavalo doido, assombrado, com aquilo atrás dele, ele disse. Chegou numa parte assim, onde tinha uma porteira, ele disse, a porteira grande, a porteira estava meia entreaberta, o cavalo fechou pro canto, ele disse, passou ali, que ele disse que se ele não tivesse colado as pernas, na cela, ele tinha arrancado a perna dele fora com tudo. Ele disse, e aquela desgraça, aquele bicho, com o cão, pulou com tudo, como se fosse pular por cima da cerca, ele disse, da porteira com tudo, e saiu com o cão atrás dele. Ele disse, chegou embaixo assim, ele falou que o cavalo saiu da estrada, porque já tinha acabado a cerca, já estava no mato, ele disse, saiu na estrada, ele disse, entrou de mata dentro, ele disse, agora que eu estou lascado, que eu vou perder o pescoço, é agora, num gancho de pau. Ele se agarrou no pescoço do cavalo e baixou a cabeça. Ele disse, só vieram os galhos batendo pela cabeça fora, por tudo quanto é canto, tem um cavalo doido. Ele disse, o cavalo caiu dentro do rio com ele, com tudo, um rio que tinha. Foi parar dentro do rio, ele disse. Ele disse que saiu com a força, ele falou, lá fora, desmontou-se do cavalo dentro do rio e seguiu para lá, e o cavalo saiu descendo para lá. Ele disse que quando atravessou o pontado, escolheu, vinha esse bicho, ficou lá em cima no barranco, não entrou dentro, não pulou para dentro do rio. Atravessou para o outro lado. Disse que isso agora lascou. Saiu por dentro do mato, ele disse, por dentro do mato afora, ele falou, com medo danado, ele disse, saiu lá na frente na estrada, na beira da estrada, olhou, ele disse que não viu nada vindo, seguiu pela beira da estrada, por dentro, como se fosse por dentro do mato, para não, caso o bicho viesse, não visse, não ia ver ele. Ele quando chegou lá na frente, ele disse, já perto de casa, ele disse que correu, começou a correr. Correu, ele disse, quando ele chegou no quintal de casa, ele disse, já batendo com o cabo da foice na porta, ele disse que olhou, só viu os trupés. Quando a mulher abriu a porta, a dona Mariana abriu a porta, ele disse que entrou pela porta de baixo mesmo, que era 2 bandas, entrou por baixo. Ele disse, quando ele olhou, o bichão chegou no quintal, ele disse. Ele disse, que diabo é isso? Ele disse, o bicho mais feio do mundo, o lobisomem atrás de mim. Eu perdi a rédea do cavalo, por pouco não me pegou com o cavalo, tudo porque o cavalo saiu da estrada, entrou de rio adentro ali. Ele não entrou da água não, ficou em cima do barranco, mas o cavalo caiu de lá de cima do barranco, comeu com tudo dentro d'água. E a mulher disse, Ave Maria, que estopou é aquele? E ele no quintal, andando para lá e para cá, um bichão danado de grande assim, ele fazendo um barulho mais feio do mundo. E ele cavou, senão se ele entrar aqui eu rolo ele no meio. Levou tempo, ele disse, por ali, rodeando em volta da casa, daqui a pouco sumiu no meio do mundo, ele disse. Passou disse que nessa noite para dormir foi um inferno na terra. Não conseguia dormir de jeito nenhum com aquilo. Foi no outro dia de manhã, ele disse que saiu atrás do cavalo. Atrás do cavalo, foi lá, embaixo dele tinha caído dentro do rio com o cavalo, com tudo. Foi lá, viu as pisadas do cavalo quando andou na areia, assim, ele viu a direção, que ele saiu atrás do cavalo. Aí o cavalo chegou lá na frente, lá embaixo o cavalo estava, comendo. Com aquele arreio na boca, com tudo, mordendo o capim por cima, que não consegue comer direito com aquilo. Ele pegou o cavalo, montou, chegou em casa, o cavalo estava todo lascado, e ele com a cabeça toda cortada, com os cortes pequenos dos galhos de diabo. Por sorte, os pés de mameleira eram pequenos das varas. Senão ele tinha se lascado, se ele tivesse entrado dentro de um lugar onde tivesse uns pau grande, chama pau grande, umas árvores grandes, tinha se arrebentado. Ele falou. Foi em casa puxando o cavalo estava todo lanhado, não passou por dentro daquelas varas na carreira com a bexiga. Ele chegou em casa e disse, rapaz, eu vou te falar um negócio, viu? É muito difícil eu ir naquela desgraça mais. Hein? Disse que levou tempo para sair de noite. Passado um tempo ele voltou aqui para o Rio, trouxe a mulher para cá, ele disse para o Rio, levou um bom tempo aqui sem aparecer por lá. Quando ele voltou, já estava com dinheirinho para
para comprar a casinha dele lá perto de Guarabira e tá lá até hoje, ele disse. Mas por pouco ele não morreu por causa de um bicho desse. Por causa da teimosia que ele falou, que o irmão dele tinha avisado para ele, ele disse, mas ele não acreditou. Boa noite, amigos assombrados e assustados.